imagens dramáticas da mortandade de peixes e botos chamam a atenção para a grave estiagem que atinge a região amazônica e revelam os impactos que já estão sendo sentidos por causa do aquecimento global. A combinação entre temperaturas anormalmente altas das águas do Atlântico Norte e a ocorrência do fenômeno El Niño agravou a seca e ainda pode ter consequências imprevisíveis. Sobre o assunto, eu converso com o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. É uma situação que afeta a população da sua região como um todo, inclusive para deslocamento e acesso a bens essenciais. É verdade, Aline. O estado tem dimensões continentais. É um estado muito peculiar, porque lá nós não temos estradas. As nossas estradas são os rios. Então, no momento que nós nos encontramos na maior estiagem da história, a maior seca da história, dos 120 anos já computados, nós deixamos a nossa população no isolamento geográfico. Não tem como ela se locomover. Por isso que o Estado precisa entrar em ação para socorrer aquela população. A gente tem que lembrar quando nós falamos muito sobre a floresta amazônica. O mundo só fala praticamente nisso quando nós estamos comentando sobre as condições climáticas. O primeiro assunto é a floresta amazônica. Mas a gente tem que entender que naquela floresta existem pessoas. E que essas pessoas são os verdadeiros defensores da floresta. Eles vivem da floresta. Quando essas pessoas passam por esse momento difícil, o Estado precisa se fazer presente. E é isso que nós estamos trabalhando para socorrer a população do Amazonas, do Norte, que está passando pelo seu momento talvez mais difícil da sua história. Voltando à questão que a gente abriu o programa sobre a mortandade dos peixes. Os técnicos fizeram inspeção local e constatou-se que a temperatura da água chegou a 39 graus Celsius. É uma mistura de superaquecimento com estiagem? Já tem algum parecer definitivo? Sim, você vai somando os fatores. Você imagina, quando você reduz a quantidade de águas, você não reduz a quantidade de peixes. Então você tem a mesma quantidade de peixe com menor volume de água. E isso influi na questão da oxigenação. Então é menos oxigênio e aí com o aumento da temperatura, então você tem a influência do aumento da temperatura e com a redução do oxigênio nos nossos rios. A consequência, há uma tragédia ambiental nesse momento. A gente vê as imagens muito bem claras ali com morte de botos, vários peixes assim. Tem um lugar que eu visitei, uma comunidade, que parecia um rio de peixes todos mortos. Então, aquela população não tinha nem como se alimentar mais. É um momento muito grave, muito crítico. O mundo todo está vivendo uma condição climática diferenciada. Você falou do fenômeno El Niño, que já acontece já há alguns anos, mas esse veio muito mais severo. E com isso, nós temos, além da estiagem dos nossos rios, nós temos também o aumento da temperatura causando várias queimadas. Então, as queimadas que acontecem na floresta amazônica, tem dois tipos de queimadas. Tem a queimada natural, pelo aumento da temperatura, o clima começa a ficar seco e a floresta fica muito vulnerável a sofrer algum tipo de incêndios. Então, eu participei, alguns dias em Manaus estava insuportável. Manaus, Itacoatiara, foi o que eu consegui visualizar. O lugar está muito crítico de respirar. Então, vai vir problemas respiratórios gravíssimos para a nossa população e que a gente precisa combater. O governo enviou um número de bombeiros para nos ajudar a apagar esses incêndios, mas é muito ínfimo porque, como eu falei no início do vídeo, são dimensões continentais. Então a gente precisa de um verdadeiro batalhão para poder suavizar esse momento difícil que nós estamos passando. Principalmente a cidade de Manaus, Itacoatiara, que está ficando insuportável o clima, talvez o pior clima do mundo nesse momento, lá no norte do Brasil, em especial na cidade de Manaus. O outro problema, além da queimada natural, muitas pessoas se aproveitam também para aumentar o seu território e causando novas queimadas. E isso também precisa ser combativo. Né? O Estado precisa ser muito combativo em relação a isso para que a gente possa ter uma qualidade de vida na cidade de Manaus e cuidar também
do nosso meio ambiente. Deputado, eu vi no levantamento da Comissão Mista de Orçamento que o senhor tem um trabalho relevante na dotação orçamentária para essa região, sobre verbas já liberadas, inclusive. Como que está sendo o trabalho nesse sentido, exatamente para essa catástrofe que a gente está vendo em Manaus no final do ano? Aline, toda a bancada federal, não só a minha presença, inclusive do governador do estado, tivemos reunião com o vice-presidente, com vários ministérios, tentando criar uma força-tarefa para ajudar a nossa população. Já foi destinado em torno de 600 milhões para socorrer a população. O problema é que a dificuldade que esse dinheiro chegue, ou que o alimento chegue nessas comunidades que são distantes e agora sem um rio para poder se locomover, vai ficar muito mais difícil. Nós levamos uma ideia para o vice-presidente e queremos colocar isso na LDO, algo que deu certo no passado, que foi o Auxílio Brasil, que hoje voltou novamente a ser o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, no governo passado, a gente conseguiu reduzir a pobreza do Brasil em 23%, colocando dinheiro na conta da população, nas pessoas vulneráveis. Então, o CAD único, se a gente fizer um entrelaçamento do CAD único com a localidade daquela população, nós vamos identificar quais são as pessoas que precisam ser socorridas e colocar dinheiro direto na conta dessas pessoas. Porque ela vai dar o jeito dela, porque existe um comércio local para conseguir comprar o seu alimento e sustentar a sua família. Do que o Estado, muitas vezes, tentar levar uma cesta básica numa comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena que está altamente isolada nesse momento e só tem levantamento que a cesta básica para essas comunidades, uma cesta básica que custa, dependendo da localidade, pode custar em torno de R$300, pode chegar em torno de R$2.500 apenas uma cesta básica, porque tem que colocar no helicóptero, aí tem o combustível do helicóptero, tem o piloto, tem toda uma infraestrutura que precisa ser organizada para levar alimento para essas comunidades. Nós levamos essa ideia de criar um auxílio emergencial para essa população que está em isolamento geográfico e precisa ser socorrida pelo Estado. Então, colocar dinheiro na veia para que ela possa se salvar e salvar a sua família. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Boa sorte, bom trabalho no mandato. Olha, sempre um prazer estar aqui no Palavra Aberta. Obrigada. Eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Você pode rever esta entrevista em www.câmara.leg.br ou nas nossas redes sociais. Foi um prazer a sua companhia. Até o próximo Palavra Aberta.